Olá, muito bom dia! No Brasil das Gerais de hoje, as lendas, mitos e histórias do nosso folclore. Tem também dica culinária e muito mais para você. O programa está começando. Agosto é mês do folclore no Brasil, uma forma de valorizar as histórias e personagens da nossa cultura. O folclore também inclui as festas, crenças, comidas típicas e outros costumes passados aí de geração para geração. E para falar sobre isso, convidamos nosso querido parceiro, o jornalista, folclorista e professor Carlos Felipe Horta. Bem-vindo mais uma vez, Carlos Obrigado Felipe. mais uma vez. Já é colaborador aqui da Rede Minas, né? Obrigado. Sempre com a gente aqui nos ensinando Graças tanto. a Deus. Obrigadíssima pela presença. Aqui com a gente também o Francisco Dário, mais conhecido como Chiquinho da TV Muro, lá de Sabará, que vem fazendo um trabalho bem bacana de resgate e registro das lendas da região, né, Chiquinho? Isso mesmo, Patrícia. Dessa forma que a gente leva isso para as crianças de hoje. Bom dia também, Bom muito dia. bem-vindo, muito obrigada pela presença. Agradeço. E também aqui com a gente, com muita honra, recebemos hoje a dona Isabel Casimira, que é rainha da guarda de Moçambique, não é isso, Isabel? Guarda de Moçambique e Congo, 13 de maio, Nossa Senhora do Rosário. Muito obrigada também pela presença, super bem-vinda. Carlos Felipe, para a gente começar, dia 22 agora, passado, foi o Dia Nacional do Folclore. Qual que é a importância de se ter uma data como essa para lembrar a todos nós que o folclore faz parte da nossa vida? Ou não deveria existir data e a gente deveria comemorar o ano uma todo? pena que a gente só se lembre que existe folclore no dia 22 de agosto. É a primeira coisa. Porque folclore é uma coisa que você vive intensamente o tempo inteiro. No seu lendário, na sua comida, nas tradições, nosso dia a nas dia crenças, no dia a dia, no artesanato, na roupa, em tudo. Em tudo você vive folclore. E, no entanto, infelizmente, a gente só se lembra. Mês de agosto, e só se lembra que folclore seria a festividade, seria uma festividade. Pelo contrário, a festividade é um elemento participante importante, mas mais importante de tudo é a vida que você leva. É a cultura do povo que você guarda, conserva, através de gerações e que você deveria estar sabendo disso. Quando o Chiquinho fala para levar para as crianças, concordo plenamente. Nós não temos mais nas escolas o aprendizado de folclore, deveria ter. Na minha época de escola, folclore, a gente estudava o folclore, mas falando aí de Saci Pererê, lobisomem, mula sem cabeça. Essas lendas que existiam. Né? E não as lendas que estão presentes realmente, de fato, na nossa vida, como as lendas urbanas de Sabará, né, Chiquinho? Nossa. São tantas. Tantas. E folclore é Mas muito uma coisa mais que chama do que a atenção isso, é o né? seguinte, a gente fala tanto, é importante você lembrar o Saci Pererê, ótimo, Curupira, excelente. Mas e as lendas que estão se formando agora? As lendas, por exemplo, hoje você tem lendas do infinito, das viagens espaciais, você já tem mistérios, OVNIs e etc. São lendas atuais. Isso também pode ser considerado folclore. São lendas que estão se formando. Daqui a algum tempo, Vão era estar nos assim. livros. Estão nos livros. Ele vai escrever um livro sobre o OVNI, sobre os mistérios da Serra do Cipó, onde todo mundo acha que disco voador desce. É o folclore que está sendo renovado, assim, dentro de geração para geração para geração. Porque isto é que é a cultura do povo, né? E isso é fundamental, que você tenha essa percepção de que o folclore é algo vivo e não algo que vive só de passado, infelizmente. Você trouxe o grande livro do folclore. Esse livro, então, tem que ser sempre revisto e reeditado? Já passou da hora de renovar. Muita coisa que está aqui já teria que acrescentar coisas. Não é que o Saci Pererê deixou de existir, não. Vamos mostrar o livro? Aqui. Dá licença, vou mostrar aqui. Mas pode continuar falando. Não é que o Saci Pererê deixou de existir. Ele é importante porque ele faz parte do momento cultural, então a gente não deve deixar de falar dele.
Como as lendas de Sabará do século XVIII, século XIX, também são passado, mas elas fazem parte da história, se incluem no organograma da história. Agora, outras lendas estão se formando, outra história está sendo criada, outros personagens estão nascendo. Então, isso é o folclore em andamento, sempre indo para frente. E qual que é a importância de se registrar esse folclore, seja em livro, seja em documentário? Olha, é fundamental porque se nós tivéssemos hoje uma coisa que falta nas nossas escolas, de todos os níveis, nós não temos ainda, por exemplo, o folclore como um elemento de curso superior. Já deveria estar, porque para um sociólogo, para um cientista social, o folclore é fundamental para estudar. Exatamente. Então, pode até ter uma especialização, mas não realmente uma universidade, né? E o próprio um historiador, curso inteiro sobre o assunto. o historiador teria que estudar folclore, né? Deveria estar lá dentro. Infelizmente não temos isso ainda. Isabel, conta pra gente um pouquinho então da sua história. Muita gente não sabe, mas o congado, essas festas religiosas aí também fazem parte, né, Carlos Felipe, desse folclore que a gente tanto... É o que nós chamamos de folguedos folclóricos. Exatamente. Seja religiosos ou não. Que a gente reverencia tanto na nossa cultura. Isso veio também de geração para geração dentro da sua família, né, Isabel? Sim. Eu tenho o folclore como uma ferramenta de estabilizar o reinado e o congado. Por quê? Porque devido às perseguições da igreja e de muitos outros, o folclore fez com que o rosário pudesse se manter ativo no caminhar da história. Isso é o que eu acredito e é o que é ensinado na minha casa. Sua mãe também era, sua avó também Do era? tempo da minha avó. Era a casa cheia de historiadores e folcloristas e antropólogos, muitos de nomes, como meu avô, Cassilipe, estudando lá diretamente. como o professor Saul Martins, o Aires da Mata Martins, essas pessoas. E isso fez com que, ao caminhar com o folclore, essas manifestações pudessem ser aceitas de um lado diferenciado do religioso. Porque não precisa ser necessariamente associado a uma determinada religião. Tem todo um sincretismo, né? Uma mistura. Exatamente. Aí de diferentes religiões nessa cultura. Sim, que deve ser muito bem explicada até onde vai o quê, até onde começa o quê, onde que termina o quê. Porque quando as pessoas leigas leem o folclore ampliando tudo, com religião e tudo, ele não ressignifica o rosário, o reinado, o congado como tradição religiosa. Ele já usa como uma escola de samba, como uma alegoria, alegoria, como alegoria. Ainda tem um pouco esse mau estudo, esse mau tempo de pensar. Essa forma de ver, né? Essa forma de ver. Que as pessoas que estudam, que aprofundam no estudo, que entende, que vê uma coisa e pesquisa sobre aquilo, aprende uma palavra, pesquisa sobre a palavra, tem um entendimento maior. Eu acho que ainda tem uma confusão entre folclore e ficção, como se todas as histórias fossem do nosso imaginário. Embora em alguns momentos... Mas nem sempre. Em alguns momentos, por exemplo, a gente falar do folclore, por exemplo, a própria festa de Nossa Senhora do Rosário, evidentemente que ela é moldada também através de ficção. Muita gente fala assim, como é que foi o Chico Rei? Será que foi, como é que ele existiu? A gente não sabe perfeitamente isso. Então, um pouco entra a criatividade popular ao vestir a roupa naquele personagem. Isso acontece, faz parte. Então, assim, o ponto crucial não é se existiu ou não. O importante é que o que ficou na mente do povo, na cultura do povo. E o que trouxe pra gente, né? Claro que um estudioso vai aprofundar como é que ele é, de onde que ele veio, mas existe determinados momentos em que a lenda é mais importante até do que a realidade. É verdade. Né? Porque ela faz a coisa nascer, né? E conta pra gente, Isabel, o que uma rainha da guarda de Moçambique faz? A rainha, ela promove a festa, promove Nossa Senhora do Rosário,
ensina a história da casa e a história do nosso povo negro escravizado, a história do nosso povo, que essas histórias contadas dentro da nossa casa, que para os outros são mitos, na nossa casa é verdade. O Chico Rei era meu avô, era avô da minha avó, e assim por diante. As coisas faladas dentro do reinado, a gente não entende como... A gente está vendo aí imagens de lá um do Reino documentário, 13 de maio. Produzido, inclusive, com a sua participação, né? Que foi feito sobre a tradição das tradições, né? Da Rainha do Congo. Sim. E você é uma personagem central aí nessa história. Como é que foi estar por trás das câmeras aí fazendo esse documentário? Eu tô parecidíssima como mãe. Por trás e na frente, né? Porque você foi personagem e produtora. Entrei de gaiato nesse navio. Porque a personagem era a mamãe e ela foi embora antes. Então, devido a esse detalhe, eu fui no lugar dela fazer a viagem sonhada dela. E o nome do filme, A Rainha Nzinga Chegou, ele remete ao povo da capoeira, que sempre quando a mamãe chegava, o mestre cantava lê, 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 oh, a rainha Nzinga chegou. Lê, 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 oh, a rainha Nzinga chegou. Então, em homenagem a ela, colocamos esse Isso é onde? esse título. Esse é em Angola. Ah, olha só. É no mar de Angola. Que que o bonito. povo- Ou seja, não é só no Brasil, a gente está falando aqui do Não. folclore brasileiro, Não. mas a origem vai muito além, né? A África é Brasil. A África somos todos nós e a África é aqui. Isso aí. Falou tudo. Hoje o Brasil tem muito mais do que a própria África. Tem mesmo. Muito mais. Muitas tradições que lá não existem mais São preservadas são aqui. preservadas aqui. É o caso da Rainha Ginga. Sim. A Rainha Ginga, que ela é mantida. Lá em Angola você não encontra muito referência da Rainha Ginga. Aqui você tem. Rainha Ginga é essa rainha É a do- Nzinga. Angolana. É a Nzinga Nzinga. angolana. Nzinga Que lutou contra os portugueses, liderou tudo. É a top do top. Guerreira máxima do povo negro e que não pode ser esquecida, que é luta e luta em cima de luta. Então, eu só sou uma guerreira herdeira da Do que luta. ela existiu. Do que elas resistiram. E por falar em documentário, Chiquinho também virou produtor, diretor de documentário. Começou com a TV Muro há uns 20 anos, né, Chiquinho? 26 anos. 26 anos, ficou famoso, porque fez um reality show aí bem caseiro, bem pertinho da gente, logo ali em Sabará. E aí virou do show business, né? Aí uma coisa foi levando a outra. Oi, a gente foi andando nesse mundo afora aí, produzindo. Eu aprendi, a gente aprende muito com as pessoas, né? Tô vendo aqui uma hora de história, né? E eu vejo que, Patrícia, que isso aí a gente tem que fazer, transformar essas histórias através de documentos, né? Livros, filmes, para que as pessoas possam ter alguma coisa para você pegar. Porque quando você... O livro, você escreveu um livro também, Escrevi um né, livro. Chiquinho? Lendas Urbanas de Sabará. Como é que surgiu essa ideia? Justamente de registrar? Esse registro, né? Porque quando você fala lenda, você não consegue provar, você não tem alguma coisa que você pegue, né? É uma coisa que fica no ar, assim. Você fala, você ouve, você passa aquilo para frente, que é bem hereditário. Igual vocês estão vendo, eu passo isso nas escolas de Sabará, né? Na Escola Bilute Figueiredo, lá na Escola Municipal Santos Dumont, onde eu trabalho com os meninos. Eles interpretam essas histórias, a gente faz em forma de Eles teatro. devem ficar encantados com as lendas, né? Eles amam, Patrícia, amam. Porque Porque os meninos... criança ama. Se for uma lenda de terror, então melhor Nossa! ainda, né? Não, quando eu tô na sala de aula, os meninos, conta a lenda, canta a lenda. Aí eu já ia, Chiquinho chegou, e fica tudo caladinho. E aí, que exemplos de lendas, assim, que você traz? Olha, eu trago lendas do século XVIII, que é uma lenda muito antiga, que é a lenda da procissão das almas, né? Que diz a lenda, né, que aquela senhora, Dona Sinhá, né, que ficava na janela, né, cuidando da vida das pessoas. Aí uma noite passa uma procissão, né, ela não sabe que procissão é aquela, e uma daqueles membros da procissão entrega para ela uma vela, Patrícia, e pede para ela não apagar a vela. Daí a dona, muito curiosa, né, a Dona Sinhá, ela apaga a vela.
e aquela vela transforma-se no osso de uma pessoa. Nossa. Isso essa não aconteceu só em E Sabará. tem gente que jura que é verdade. Juro que é verdade. Tanto Essa que dá lenda medo. existe por toda parte. Não é só de Sabará. Não, existe em Ouro Preto, em Mariana. Mariana. Por exemplo, eu já participei de Procissão das Almas várias vezes. Já participei cantando junto com... E todo o detalhe é o seguinte, vai de casa em casa durante a quaresma, deixa lá as almas ali e você não pode olhar para trás, não. Olha, não. Se Por olhar quê? pra- Você pode- se olhar para trás, aparece uma procissão de esqueleto. Ai, meu Deus. Não pode olhar pra lá, não. Todo mundo fala lá mesmo. E é muitas lendas, assim, em todos os lugares tem. Então não é só Sabará. Igual a loura do cemitério do Carmo. A Loura do Bonfim A também. Loura E a Loura do Bonfim Bonfim aqui. E lá em Sabará, a loura do cemitério do Carmo. É. Que sai do cemitério também. Que dá medo e Demais um a misto de conta. atração. Todo mundo quer ver a tal da loura. Porque ela é loura, ela é igual você, Patrícia. Ela é loura, bonita. Ai, meu Deus. E quando sai do cemitério, então encanta os homens. Eu já vi, virou até loura do banheiro, gente. Já tem também. Tem loura Tem. do banheiro, não tem, Espelho. Carlos Tem, Felipe? tem. Aparece no espelho dos banheiros das escolas. Aí eu falei, gente, meu menino estudou há pouco tempo atrás, ficou encantado também com as histórias. Aqui em Belo Horizonte também tem o Fantasma da Serra. Fantasma da Serra. Nó, também. tem o tanto de... Nós já fizemos, inclusive, Brasil de Gerais, como de lendas urbanas, né, de Belo Exatamente. Horizonte. Ó, Então, tem demais, né? E aqui a gente falando em Belo Horizonte, a gente não pode deixar de lembrar de uma pessoa que também faz um trabalho incrível aí de registro dessas histórias no papel, como é o Celton, que transforma Celton. essas histórias em quadrinhos. Hoje ele é uma lenda, né? Olha lá, gente, o Capeta do Vilarinho, É. eu tenho essa revistinha, ganhei dele da última vez que ele esteve aqui com a gente, e Aí eu tem tava tudo a junto. ver. Eu estava junto com ele. Exatamente, com o que a gente Celton. está falando aqui hoje, né, Carlos Felipe? Que é mais uma lenda aí que fascina, que assusta, mas que tem todo esse mistério aí que encanta não só crianças como adultos também. E ele faz esse trabalho importantíssimo de registro em quadrinhos. Maravilhoso trabalho. Né? Um esforço aí maravilhoso próprio dele, que ele mesmo banca. Quem mora aqui em BH já deve ter visto ele ali no cruzamento da Nossa Senhora do Carmo com o Contorno, vendendo as suas Ótima revistinhas, pessoa, sempre com uma conheço placa e um terno amarelo, né? Olha o que nós estávamos Figura falando maravilhosa. dessa transformação. O Celton, daqui a pouco, vai ser lenda. Exatamente. Vai ser lenda. Vão lembrar daquele moço que ficava ali vendendo a revistinha dele, que fazia isso, que ia atrás. Vai virar Que é lenda. único, né? Vai virar E lá em lenda. Sabará, e sabe que eu também sou a lenda viva, porque Ó, sou eu que Chiquinho. mantenho viva essas lendas, né? Os até que você vai virar lenda, porque ninguém fala mais dessas lendas. Isso acabou. Mas como é que começou sua história com as lendas, assim? Da minha casa, Patrícia, a minha casa era fábrica de caixão. E lá é Mal Assombrado. Não sabia. Lá é Mal Assombrado, Patrícia. Meu Deus. E aí, meus pais contavam aqui, fazia caixão para enterrar as pessoas na igreja de São Francisco. E as igrejas, até naquele tempo, enterravam, né? E aí, lá em casa, assim, cai uma caneca no chão, faz barulho, eu ficava impressionado com tudo aquilo. Fora as histórias que me contavam. Meu pai, minha tia, minha avó, as doninhas de Sabará, né? Olha, aqui acontecer isso, tem a procissão das almas, tem a lenda do gêmeo do chafariz do Caquende, tem a lenda da noiva do cemitério do Carmo, dentre outros. Aí aquilo, eu fui vivenciando aquilo. Você foi crescendo. Fui crescendo com aquilo, de 5 anos de idade, comendo um rabo de angu no fogão de lenha da minha tia, e eu ficava assombrado com aqueles fogaréu no fogão de lenha, e eu notava. Desde menino eu notava tudo. Tá igual a Dona Isabel aqui anotando. Essa aqui não perde tempo. E levei isso para as escolas, porque o legal é ser na escola. Você contar essas lendas folclóricas, os causos, né? Para essas meninadas de hoje. E eu faço isso até hoje com muito carinho. Não, gente, que sensacional. No próximo bloco, Dona Isabel vai mostrar um pouco do que ela trouxe aqui pra gente na bancada, né? Das representações dessas histórias pra gente, seja em estandartes, seja em imagens, são muitas as representações. Ela vai contar um pouco pra gente dessas histórias. Você de casa está gostando do programa? Tem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma lenda que tenha feito parte da sua vida? Conta pra gente. O Brasil das Gerais volta já já.
que é a senhora rainha, assim. A entregar, a entregar, coroa de Nossa Senhora, a entregar, rainha. Viva Nossa Senhora. Estamos de volta com o Brasil das Gerais, falando hoje aqui sobre a riqueza do nosso folclore. A gente acabou de ver mais um trecho do documentário da Dona Isabel, que está aqui com a gente, que participou, né, na frente e por trás das câmeras dessa história, né, Isabel? Conta um pouquinho pra gente aí da narrativa que vocês fizeram ao longo do documentário. A gente viu imagens aqui do Brasil, imagens da África. Como é que vocês construíram essa narrativa? Nós fomos à África para reafirmar o ensinamento de nossos tatas, para saber o que era a verdade que eles nos contaram. E como a África é muito devastada por vários aspectos, nós achamos muitas coisas que reavivaram as palavras da minha avó, do meu tio e dos nossos tatas, e algumas coisas que a gente tem no coração que lá não existe. E eu sei, devido a essa viagem, que nós somos detentores dos saberes de África. Nós viemos para guardar esses saberes, para conservá-los e manter, para que até eles possam vir pesquisar com a gente e ter também essa firmeza que os nossos tatas falavam é verdade. Para as pessoas que estão fora, é como eu digo, é um folclore. Mas para quem ouve isso dentro da sua casa, é uma verdade real, porque a nossa avó não mente. É isso aí. E você foi até Angola, a gente assistiu a imagem de você sendo coroada como rainha da guarda de Moçambique. Como é que foi esse momento ali? Sim, esse momento foi um momento simbólico de estar na beira do mar e o meu irmão, o capitão Antônio, fizemos essa coroação, esse rito de lavar a coroa na água do mar, que é representando os nossos tatas que vieram daquelas águas, o nosso povo que veio escravizado de lá e foi chegando até aqui. Era essa simbolização, esse simbolismo de África e Brasil, de terras iguais, irmãs, terras contínuas, terras filhas. E a gente viu imagens do coral lá na África e depois aqui, vocês cantando também. Foi, e aquela apresentação eles fizeram para nós, que é o que acontece dentro da missa em África. Nesse lugar foi esse coral maravilhoso que cantou, fizemos essas correlações todas e foi maravilhoso. Maravilhoso, e só quem sabe, quem passa por isso é que sabe que foi real. E qual que é a importância, Carlos Felipe, da cultura negra fazer esse tipo de resgate? A Isabel falou um negócio muito importante que a gente vem aqui afirmando. Hoje, a cultura negra, chamaríamos afro-brasileira, ela é mais rica do que a cultura negra existente na própria África. Aqui são mantidas tradições, lendas, histórias, cultos, que não existem mais lá. Então, aqui são preservadas, e isso vem provocando, inclusive, um reestudo da cultura brasileira.
porque hoje muita gente de lá está vindo estudar aqui. Olha só. Então, aqui houve um negócio, essa manutenção da tradição, o que se insere dentro da sociologia, dentro da cultura, dentro da cultura popular. Os africanos brasileiros, vamos chamar assim, conseguiram preservar aqui de uma maneira tão rica, tão bonita, que hoje a gente está vendo o caso. Por exemplo, só olhar a Isabel vestida daquele jeito, ver os estandartes, isso é uma clareza total de como que foi mantido aqui. Que roupa que é essa? Explica pra gente, Isabel. Um pouquinho. Sobre essa tradição. Bom, essa roupa eu fiz para poder ir em qualquer lugar, poder pegar ônibus, poder sair e estar bem representada onde eu fosse. Tá muito linda. É uma roupa de rainha, mas não usada nos ritos. É usada para passeios. No dia a dia. No dia a dia. Tem as roupas especiais das festas. Tem as roupas especiais das festas. Eu uso o rosário de Nossa Senhora, que eu tenho comigo como a arma que o povo do Rosário tem contra a defesa contra o inimigo. O inimigo, Olha. quem é o inimigo? O inimigo oculto. E você anda com esse rosário sempre? Eu ando com o terço, que é menor, terço. né? Mas quando eu vou trabalhar, quando eu vou Chega para a aqui, guerra, por favor, aqui na frente da mesa. quando eu pra vou gente mostrar trabalhar, que direito. eu vou para a guerra, eu vou com a minha arma. É isso aí. Eu vou de roupa branca. 1000 vezes essa arma, né, gente? Do que Essa outras aqui é a que a gente tem arma visto por aí. De defesa do cristão, de Isso defesa aí. de quem acredita na Virgem Maria, em Nossa Senhora E e, conta o um Mestre pouquinho Jesus. Sobre também esses estandartes que Temos você trouxe pra gente. esse estandarte maravilhoso de São João Batista, que é um santo muito cultuado em todo o Brasil. É o primeiro ali. É o primeiro, São João Batista. Muito lindo, muito cultuado, muito poderoso. É santo de fé e de guerra. De guerra. Guerrear o momento que nós estamos passando, o momento que nós passamos, de problemas na nossa vida, que são as guerras que a gente vence todos os dias. Nossa Senhora do Rosário, essa bandeira é de Nossa Senhora do Rosário do Cerro. Nossa, que linda. E a Nossa Senhora do Rosário é a nossa protetora, é aquela que nos ajuda na nossa caminhada. E a gente acredita que Nossa Senhora anda conosco, nós não andamos sozinhos, porque nós temos a força divina para andar junto conosco. E a Nossa Senhora do Rosário é a nossa santa que nos escolheu. Ela bonito. escolheu para nos proteger. E esse aqui? O Santo Antônio, que... É o nosso Santo Antônio que a gente conhece? Aí o interessante é o seguinte, até estava falando com o Chiquinho. Casamenteiro, lá em é o Sabará, mesmo? o casamenteiro, é português, nascimento, nasceu em Lisboa, mas ficou mais conhecido como Pádua, que é na Itália, né? Mas um detalhe que chama atenção é que lá em Sabará tem um Santo Antônio que é um pouco diferente dessa figura. Segundo a lenda, olha como é que a lenda se acrescenta, um fazendeiro ia passando, encontrou uma pedra grande. Ele aparecia em cima da pedra, né? Então, aí eles tentaram tirar ele de lá e voltava para a pedra de novo. Olha só. E hoje quem for a Santo Antônio das Roças Grandes, a pedra está lá atrás do altar. Virou um lugarejo, né? A pedra está lá conservada e tem O nome dele. visitação, tem festa e tudo, etc. Dia Então, 13 de junho, 13 tem a de festa junho. lá. Então, isso aí, olha como é que é. Um santo existe, Santo Antônio, é inegável, mas lá em Sabará ele foi coroado por um elemento lendário, né? E que se transformou hoje num episódio religioso, que vai lá, todo mundo, a crença e tudo, vai lá. É uma festa grande, inclusive. Ô, gente, e para quem pensa que tá longe da gente, a Isabel tá aqui em Belo Horizonte, no bairro Concórdia, e ela estava me contando que lá tem uma das guardas mais antigas, né, Isabel? Sim. De Moçambique, daqui de Minas Gerais. Quantos anos? 76 anos de fundação. Ela foi fundada em 1944. Olha só. E vocês fazem todos os rituais lá ao longo do ano? Lá mesmo na região? Como é que vocês fazem? Na nossa casa. O nosso Dentro de reino casa? 13 de maio é na Rua Jataí 1309. É a nossa casa, é o nosso quartel. É onde que a gente faz as rezas, faz palestras, divulgação de livros. E a comunidade é toda convidada? Toda convidada, todos convidados. O entorno e a grande BH, a região metropolitana, várias pessoas.
e fazemos movimentos para o povo negro se firmar como negro, Se fortalecer. se fortalecer. Acho que hoje em dia isso é tão importante, né? Esse Muito, resgate, muito. esse orgulho. Ter orgulho do berço que ele nasceu, das raízes dele, do que os tatas deles acreditavam e ensinaram para eles e para nós. E a minha missão é, porque eu sou semente, minha mãe foi fruto. A minha missão é semear. Fazer florescer aí. Fazer nascer, crescer os guerreiros que vão ficar no nosso lugar. Maravilha! Ô, gente, vamos ver agora mais um trechinho do documentário do Chiquinho sobre as lendas urbanas de Sabará. Olha só. Numa noite de quaresma, era lua cheia e uma mulher misteriosa, vestida de noiva, sai do cemitério. Em seu rosto misterioso, profundos sinais de tristeza por um casamento que não aconteceu. Sem entender o que ali acontecia, aquele homem solitário que trazia no seu peito a mágoa de vários relacionamentos fracassados, avistou a mulher. Moço, você que precisa de alguma coisa? Não que você mora. Você pode te acompanhar até lá? Acontecer alguma coisa? Precisa de ajuda? Pela sua insistência. Eu vou trocar essa roupa de noiva e volto pra gente conversar. Ok, mas eu posso saber onde que você mora? Infelizmente, eu não sou mais do mundo dos vivos. Agora pertenço ao mundo dos mortos. E eu moro aqui, no cemitério do Carmo. Ele percebeu que aquela aparição viera do mundo dos mortos. Gente, tem até efeito especial, Chiquinho. Fiquei com medo aqui. E essa voz? Tudo feito com o seu grupo de teatro. Sim, eu tenho hoje lá... Adolescentes. Adolescentes, eles trabalham comigo, né? Às vezes eu dou aula de teatro nas escolas em Sabará, pela Secretaria de Cultura. Então, nas escolas, mas quando eu não estou na escola, eu vou junto à comunidade e os meninos fazem teatro comigo. Eu só trabalho temas, assim, sobre lendas, sobre causos. E esse filme aí, em breve vai estar no YouTube, tá? É o TV Muro Sabará Oficial. Aí quem quiser, né, tá nos ajudando, assistindo, eu documentei também os idosos contando essas lendas. Ah, que Pra bonito. falar que eu não inventei. Que bacana. Eu pego de outro Não, e jeito. cada um conta de um jeito, né? Cada um conta de um jeito. Porque tem isso, né, Carlos Quem Henrique? conta um ponto, aumenta um ponto. Eu Tá mesmo todo mundo aumentei um certo. pouquinho. É tudo certo. Igual tem uma lenda lá que eu aumentei. Que era um clube que na sexta-feira da Paixão... É o vermelho? Da igreja que fundou e Ah. virou uma lagoa. Um moço na sexta-feira da Paixão, ele entrou com um frango assado, que não pode comer carne na sexta-feira. Ah. E ele falou assim, eu vou comer esse frango sozinho. Patrícia, ele entrou dentro da igreja. E quando ele foi comer o frango, a igreja fundou e virou essa lagoa. Aí eu acrescentei. Ele morreu e virou um peixe dentro da água. Tá cheio de peixe. Eu inventei Gente. um pouco. É lenda. Olha E o como que, é que que tem é. lá nesse lugar hoje? Hoje tem a lagoa. Ah, então o peixe tá lá dentro. Ele tá cheio de gente pescando lá. Quem vai falar que não tá lá? Vai. Olha como é que é. Olha como aquele tempo que nós estávamos falando. Dentro em pouco a lenda vai falar assim, virou peixe. Virou peixe. E que daqui a alguns anos é a lenda oficial, vira A lenda oficial virou né? peixe. E tem muito trabalho cheio de lendas. São 21 lendas urbanas, Patrícia. E eu reafirmo, é a cidade mineira mais assombrada do Brasil. Olha que Tem 21 título, lendas hein? urbanas. Ah, não. Depois Aí eu já conheço outras piores. É mesmo? Ah, Nossa. conheço. O que você Ó, destaca pra gente, então, Carlos? inclusive tem uma que a cidade é uma lenda. Rio do Peixe, Pé do Cerro. A cidade só existe durante a época em que se festejam a coisa. Que o resto, toda casa tem assombração. Toda casa, toda ela.
Eles estão, inclusive, fazendo um trabalho para transformá-la em patrimônio, inclusive. Rio do Peixe? É, perto do Sabará, perto Vou do lá fazer Cerro. uma visita. É fantástico. Tem o cemitério, as casas, e agora o pessoal está já indo para nós vamos ficar lá por causa da assombração. Então, tem assombração por tudo. Você tem que ir para lá fazer um Eu filme, tenho que ir pra lá, vou Chiquinho. documentar isso, ué. Ô, Patrícia, lá em Sabará tem uma lenda também de uma mula que desce à meia-noite soltando rajada de fogo e o barulho dos trotes. Só que não vê, não. Só ouve. Mas é a Mas mula eu sem já vi cabeça? isso. Ô, Eles Chiquinho, acreditam que é a mula sem cabeça. Ela sai do Morro de São Francisco, lá onde é que a gente mora lá. Ela desce andando em rinchas e galopes e barulhos de fogo. Meu irmão estava dormindo, há muitos anos atrás, 1980, ele viu o barulho dela. Ele ouviu o barulho dela. Ele jura que ouviu o barulho? Ele jura de pés juntos, Patrícia. Pois eu juro também que eu já vi. Lá em Capitinga, quando eu era Aparece menino, eu via o barulho das mulas sem cabeça descendo. Vendo? E via fogo, botando fogo pelo nariz. Isso ficou na sua É mula lembrança? sem cabeça botando fogo pelo Isso você ué. nunca mais esqueceu? Nunca. Inclusive, eu já fiz um poema sobre isso. Olha, como é que é o poema, Carlos? Ah, não lembro agora, é grande. Depois você traz aqui pra gente mostrar, viu? Você de casa também tem alguma história para contar? Acredita em especial aí em alguma lenda? Tem algum registro aí feito na sua cidade, na sua região? Manda pra gente que a gente mostra aqui ao vivo no último bloco do programa. Ainda dá tempo, hein? O BG volta já já. Brasil das Gerais está de volta. E no nosso quadro de culinária de hoje, a psicóloga, culinarista e especialista em terapia ayurvédica, Chanda Fogaça, vai ensinar a fazer uma torta funcional de limão com biomassa de banana verde. Receita fácil, super gostosa e ainda fit para uma segunda-feira. Dá só uma olhada. Olá, eu sou Chanda Fogaça, culinarista funcional, e hoje eu vou te ensinar a fazer uma torta viva de limão usando a biomassa de banana verde. A biomassa de banana verde é um dos alimentos mais funcionais e saudáveis do mundo, riquíssimo em fibras e nutrientes. E hoje a gente vai utilizar ingredientes naturais e essa receita é só processar os ingredientes, não precisa ir ao fogo. Primeiro eu vou fazer a minha base e para isso eu vou utilizar primeiro as amêndoas, depois tâmaras. Vou colocar uma pitadinha de sal rosa e vou processar até virar uma farinha bem homogênea. Aqui agora eu tenho como se fosse uma farofinha. Isso aqui vai ser a base da minha torta. Eu vou usar aqui uma forma de fundo falso que vai me ajudar a desenformar a minha torta depois que ela estiver pronta. Se você não tiver uma forma de fundo falso, você pode utilizar um pirex normal, sem problema nenhum. Para me ajudar a abrir a massa, eu vou ensinar para vocês um truquezinho muito legal. Para não grudar a massa no meu dedo e me ajudar a espalhar melhor, eu vou colocar um saquinho higiênico e vou abrindo a minha massinha aos poucos. Você pode ver que só a tâmara e só as amêndoas me deram a liga. A minha torta está firminha e eu vou levar para o congelador enquanto eu preparo o recheio. E agora, para fazer o meu recheio, eu vou precisar da biomassa de banana verde, óleo de coco, derretido ou semi-derretido, suco de limão, mel, ou você pode usar melado também. Castanha de caju demolhada. Eu deixei as castanhas 8 horas de molho, escorri a água. Isso vai me ajudar na minha textura, deixar o meu creme mais homogêneo. E uma receitinha, uma diquinha de vó, uma pitadinha de sal para potencializar o sabor doce da minha receita. E vou bater agora. Agora eu vou passar para a minha tortinha.
bem cremoso. Vou finalizar a minha tortinha de limão com umas raspinhas de limão por cima, para dar um toquezinho. Agora é só levar ao congelador e deixar entre 30 a 60 minutos para ela poder incorporar. Depois que ela solidificar, você pode manter ela na geladeira. Minha torta, 40 minutinhos no congelador. Agora eu vou desenformar. Para isso, eu vou usar um copo para me apoiar. E devagarzinho eu vou puxando. Prontinho, espero que vocês tenham gostado e façam em casa. Obrigada e até a próxima! Que delícia! Obrigada, Xanda. Deu vontade aqui em todo mundo. E eu lembrei que as comidas também fazem parte aí do nosso folclore, né, Carlos? O que você destaca? Olha, em Minas Gerais, por exemplo, o feijão tropeiro, que tem uma história para explicar, porque o pessoal vinha, as tropas, você não tinha tempo de fazer grandes coisas. Então tinha um cozinheiro que ia na frente, preparava a trempe, preparava o fogãozinho de madeira com a barra de ferro em cima, não, pedra em ferro em cima, e ali então você tinha o feijão, a farinha, o ovo e um pouco de carne seca. Estava ali o feijão tropeiro e virou prato típico de Minas Gerais. Como, por exemplo, o pão de queijo, que hoje é patrimônio cultural de Minas Gerais. Mas já é considerado parte do nosso folclore faz também. Parte da nossa cultura mineira. Mais que isso, né? Você vê, por exemplo, o Ora Pro Nobis, que os negros chamavam de Lobrobru. Lobrobru era um nome religioso, inclusive, né? O Ora Pro Nobis, além de ser um alimento fantástico, ele é cultural e é rico em proteínas mais do que carne até. Prato típico de Sabará. De Sabará, né? inclusive, tem um festival de Oropronobis lá. Exatamente. Exatamente. Já fui lá. Não é bom? E ótimo. E tô sabendo que a dona Isabel cozinha super bem. Que comidas que você faz especialmente para as festas? Tutu. Tutu de feijão, que é maravilhoso, o tutu do 13. Vocês têm que comer para saber o que é e pode me convidar para ir fazer na sua casa. Ele puro? Não, tutu, arroz, salada, macarronada. Mas a comida que a minha avó fez na primeira festa, a primeira bandeira que ela fez, foi tutu, repolho, dobradinha e arroz e farofa. Olha, e tudo junto. Você come, eu falo assim, você come o tutu junto com a dobradinha, coisa que a gente nunca pensou em combinar, né? É um prato né? feito. Olha que só. É uma bomba calórica, mas para nutrição é maravilhoso. Para nós que levantamos cedo, trabalhamos para Nossa Senhora, anda muito tempo. Dá uma força danada, né? Custa almoçar, você come e você trabalha o dia todo. Maravilha. E além disso, essa comida das festas do Nossa Senhora do Rosário tem uma outra função, a função social e grupal. Que todo congadeiro vai e come da comida que é feita na festa. Então, ela tem uma função de agregação. Ela não é apenas um alimento, ela junta em tanto assim que tem que, é capaz da nossa Isabel até cantar. Como é que você agradece uma comida na hora, que depois de acabou a comida? Agradeço a cozinheira que fez a comida com alegria. Essa comida era igual a que São Benedito fazia. Essa comida era igual a que São Benedito fazia. Oh, que lindo! Muito bem. E vou aproveitar o gancho aqui da música para chamar um trecho que nós conseguimos do documentário do Chiquinho, da Procissão das Almas, lá de Sabará, em que a música é fundamental, né, Chiquinho? Principalmente. Esta lenda nos conta a história de uma mulher que viveu há muitos anos atrás. Uma mulher perversa que tinha o hábito de ficar em sua janela, observando a vida de todas as pessoas. E em todas as suas observações, ela sempre falava mal da vida de todos. Nossa, não tem ninguém nessa rua até agora. Queria ver tanto alguém passando nessa rua aqui. Ela permanecia na janela para observar a vida alheia
Até que numa noite, ela avistou uma procissão muito estranha. Por causa da sua grande curiosidade, ela estaria prestes a passar por uma experiência. Seja feita a nossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia. Boa noite, dona Sinhá. Boa noite, senhor. Tudo bem? Vejo que a senhora está acordada até agora. Vou deixar com a senhora essa vela, mas não apaga ela, hein? Mas quem são vocês? Amanhã, meia-noite, a senhora saberá. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nosso vosso reino. Após receber a vela, ela entrou para sua casa, mas não deixou de perceber algo intrigante. Aquela vela cheirava muito mal. Que cheiro estranho essa vela. Deixou muito curiosa. Eu acho que eu vou apagar essa vela. Não vai acontecer nada. Ai, Chiquinho, o que acontece depois? Você viu? Terminou aí no ponto-chave, Terminou, né? chave, depois dali. Pode dar spoiler pra gente? O que Pode. acontece? Gente, foi incrível, né? E quando ela apagou a vela, virou um osso. Um osso de uma perna de uma pessoa. E você estava me contando aqui que foi feito exatamente no lugar onde a procissão acontece. Acontece. Ela sobe a rua da prefeitura e essa dona estava acordada nessa janela na época e ali mesmo que ela viu a procissão das almas. E o Carlos Felipe sabe cantar a música, né, Carlos? Tem assim, ó, uma que eu cantava desde menino. Alerta, alerta, pecador, acordai quem está dormindo. Aí o povo responde, acordai quem está dormindo. Lembra que o sono é irmão da morte e a morte é a sepultura. Nossa. Aí dá até medo aí de acordar mesmo uma alma, né, Carlos? E vai longe. Né? Até arrepiou, né, Chiquinho? Então, isso aqui, tradicionalmente, continua na minha terra. E é bonito. É lindo, é lindo. E é lindo e mais ainda, e tem um simbolismo muito grande, porque você vai no cemitério, leva as almas e faz as almas visitar com você as casas das pessoas. E é uma das lendas mais antigas, né? Mais exatamente. Antigas que Ô, gente, chegou uma mensagem pro Chiquinho aqui, deixa eu ler de uma vez. Marinês, lá de Sabará. Opa. Ela fala, bom dia, equipe do programa Brasil das Gerais, bom dia. Chiquinho é o ícone das lendas de Sabará. A cultura sabarense promove conhecimento não só ao povo mineiro, mas do mundo. Parabéns, Chiquinho da TV Muro, o menor canal de televisão do mundo e o melhor. Obrigado. Arrasou. Obrigado, Nenê. Obrigada, que bacana. E chegou também uma pergunta que não sei se dá tempo da gente responder. Vamos tentar responder brevemente aqui ao Daniel, lá de Anápolis, Goiás. Ele fala, olá, o povo africano no passado foi trazido para o Brasil por conta da escravatura, hoje não mais. Tem alguma lenda relacionada a esse período tão triste, mas importante? De cara, vamos entrar no Rosário, o caso do Moçambique. O Congado, genericamente, ele é formado por vários grupos. E tem um grupo especial que é o Moçambique. E o Moçambique, diz a lenda, que Nossa Senhora do Rosário vinha num barco e chamaram os marinheiros. Os marinheiros não conseguiram pegar Nossa Senhora para voltar. Chamaram os marujos, chamaram isso. Aí, no fim, chamaram os pretinhos do Rosário, que são os moçambiqueiros. E os moçambiqueiros foram e ela desceu com eles até a paz. Por isso, até hoje, o Moçambique ocupa um lugar de honra nos festejos, nas solenidades de Nossa Senhora do Rosário, né, Isabel? Sim. Exatamente, porque eles foram os guardiães dessa Nossa Senhora do Rosário. Agora, quanto à história mesmo, em 1536 nós temos o primeiro relato de chegada de escravos aqui. Só que com o tempo chegaram aqui mais de 3 milhões de escravos. Nossa. Né? Então, eles mantiveram, e chegamos a lugares assim, como é o caso tipo Sabará. Sabará chegou a ter mais negro do que branco num determinado momento da história. Então, a história foi preservada. Isso aí, gente. Infelizmente, nosso tempo acabou. Queria continuar conversando aqui com vocês aqui, ainda por muitos e muitos minutos, né? Que esse bloco fosse mais longo, mas infelizmente eu tenho que despedir de vocês. Adorei recebê-los. Muito prazer, que honra recebê-la aqui. Volte sempre, Isabel.
Não só, né, como a senhora disse, não só em maio e em agosto, mas sempre, que a gente sempre possa celebrar e reverenciar a guarda de Moçambique e todas as nossas lendas aqui brasileiras, né, e da África que fazem parte da nossa história. Carlos Felipe, sempre super bem-vindo. Obrigado. Volte sempre também, sempre nos ensinando tanto. Chiquinho com esse sorriso delicioso, só traz alegria aqui para o nosso estúdio. Obrigado. Como ele disse, o documentário em breve no YouTube para todo mundo, livro também. E as escolas que precisar podem me chamar que eu conto lendas. Isso aí, viu, gente? Chama ele que vale a pena. Aqui em Belo Horizonte também, trazendo as histórias de Sabará para o nosso povo. Obrigada a você de casa pela companhia e até amanhã às 11 em ponto aqui na Rede Minas, falando sobre saúde emocional e a relação com a nossa pele. Te espero, hein? Obrigada e até lá. Tchau.